Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de comédia canadense chamado Proibido Homens. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, somos apresentados a um homem de 37 anos chamado Andrew Myers. Ele é o homem mais jovem do mundo. Padre Hermano Bassi também é um dos poucos homens ainda vivo. Ele está contando como começou a extinção da espécie masculina. Ele é padre desde a adolescência e estava familiarizado com o conceito da gravidez de mulheres virgens quando tudo começou. Antes da crise, a cada ano, cerca de 3 ou 4 mulheres afirmavam ter engravidado sem ter tido relações sexuais. Isso foi considerado um milagre pela igreja e um acontecimento oportuno, por causa da falta de homens, embora os cientistas não concordassem com ele. Mas tudo mudou em 1953, quando, em um único ano, 67 mulheres se apresentaram alegando ter engravidado mesmo sendo virgens. Na época em que tudo começou, muitas pessoas seguiam o cristianismo, que considerou a gravidez de mulheres virgens como milagres. A ciência não conseguiu provar que as alegações eram falsas porque não havia métodos de teste de DNA naquela época. Não havia como confirmar se a criança tinha mesmo um pai. As pessoas acreditavam que, por natureza, um bebê só poderia nascer quando um espermatozoide fertiliza o óvulo. Assim, mesmo que muitas mulheres contassem as mesmas histórias, a única conclusão lógica parecia ser que todas elas estavam mentindo. Uma das primeiras mulheres que experimentaram uma gravidez sem pai foi a Ellen Duval. Ela tem atualmente mais de 60 anos de idade e finalmente está compartilhando a sua história. Em 1953, Ellen era uma jovem mulher casada quando ficou grávida. Naquela época, não havia testes de gravidez, então ela estava em choque quando um médico anunciou sua gravidez porque ela e seu marido não tinham relações sexuais há mais de um ano. O casal foi para a segunda consulta para ver se os resultados estavam incorretos, mas os resultados também saíram positivos na segunda vez. Então o marido de Ellen a deixou porque achou que estava sendo traído. Ela não o culpa, pois qualquer pessoa lógica teria pensado o mesmo. Não havia outra explicação. Ao longo dos anos, ela contou sua história para muita gente, mas quanto mais ela tentava convencer as pessoas de que ela estava dizendo a verdade, mais louca ela parecia. E por causa disso, ela também começou a acreditar que estava louca. Só em 1988, quando foram desenvolvidos os testes de DNA, é que as pessoas finalmente acreditaram no que estava acontecendo. Em 1945, um homem está dando uma entrevista falando sobre o nascimento de crianças sem pai. Ele diz que as milhares de mulheres de todo o mundo que engravidaram estavam mentindo. Segundo ele, as mulheres são propensas à histeria por natureza, o que significa que elas estão copiando umas às outras para criar essa tendência de falsos nascimentos para esconder suas mentiras. Mesmo quando a tendência começou a crescer a uma escala maior, os líderes mundiais, que eram todos homens naquela época, a ignoraram, principalmente porque não conseguiam lidar com o fato de que não eram mais necessários para a procriação. À medida que o tempo foi passando, quanto mais as mulheres engravidavam sozinhas, mais os homens desconsideravam suas reivindicações. Por causa disso, as mulheres começaram a cultivar uma raiva contra os homens, o que logo mudaria o curso da história da humanidade. Então surge a irmã Isabela. Ela era uma freira que vivia em um convento no norte da Espanha, onde os homens eram estritamente proibidos de entrar. Mas ela acabou engravidando também. A igreja, que na época era dirigida por homens, não acreditou na irmã Isabela e a desconsiderou completamente. Então ela e as outras freiras se reuniram para protestar. Isto desencadeou a fúria das mulheres de todo o mundo, que até então estavam reprimindo sua raiva. Em 1954, o grupo Women United Rally foi para as ruas de Washington, D.C. Os homens no poder tentaram acalmá-las, dizendo que os cientistas ainda estão tentando entender como este fenômeno pode ser possível. As mulheres deixaram de ir para os seus empregos, enquanto as donas de casa deixaram de cuidar de suas famílias. Elas deram as mãos e se mobilizaram nas ruas. Em 1955, o marido de Ellen Duval foi à procura dela tentando reatar o casamento. Entretanto, Ellen tinha chegado à conclusão de que ela não precisava dele para nada, mas logo as mulheres em todo o mundo perceberam que o principal trabalho dos homens era ajudá-las a procriar, e sem isso eles não têm nenhuma utilidade. Como o número de gravidezes sem pai aumentou, o número de gravidezes diminuiu rapidamente. A ciência finalmente chegou a um raciocínio para as gestações assexuadas que foram debatidas de forma tão selvagem. Descobriu-se então que as mulheres tinham evoluído para seres assexuadas com o tempo. Isso significa que os seus óvulos podiam criar todo o material genético necessário para engravidarem. O processo de reprodução é chamado de partenogenese. Quando os cientistas investigaram, descobriram que os óvulos no corpo das mulheres haviam deixado de receber espermas. Mesmo que o esperma fosse injetado no óvulo, ele morreria instantaneamente, tornando impossível a reprodução sexual. Além disso, devido à falta de cromossomos Y, toda criança que nasceu como resultado da partenogenese era uma mulher. Por isso, a espécie masculina estava à beira da extinção. Em 1965, Eleanor Hamilton se tornou a primeira mulher presidente
incidente americana na história. Com o passar do tempo, a dinâmica de poder mudou e mais mulheres começaram a ser vistas em posições de poder. As coisas começaram a mudar quando o governo introduziu o Programa de Substituição de Trabalhadores, segundo o qual todo homem que ocupa um cargo poderoso em qualquer instituição tinha que ser reavaliado para ver se estava realmente apto para o cargo ou se conseguiu aquele emprego por causa de seus privilégios masculinos. Eleanor chamou isso de técnica de eliminação. Por causa da lei, centenas de homens começaram a perder seus empregos e ficarem sem teto. Agitados, os homens se mudaram para o bosque no campo, esperando que as mulheres fossem se arrepender. Mas em meados dos anos 70, ficou claro que as mulheres não precisariam mesmo dos homens para sobreviver em nenhum aspecto de suas vidas. Alguns homens começaram a retornar à sociedade e a aceitar empregos medíocres, enquanto outros permaneceram em suas terras e começaram a protestar. O líder dos homens, Darius Smith, afirmou que sua organização quer respeito e suas posições de volta porque as mulheres já fizeram muitas injustiças. Em 1975, as mulheres já representavam mais de 3/4 da população da Terra. Devido a isso, todos os ciclos menstruais das mulheres começaram a se sincronizar e um novo fenômeno chamado sincronização menstrual foi descoberto. Logo, o mundo se uniu e começou a ser governado por uma organização internacional chamada Conselho Mundial. O governo derrubou vários projetos militares porque eles não eram mais necessários depois que a paz mundial foi estabelecida. Eles também deixaram de financiar a NASA e se concentraram na construção de um ambiente mais limpo e seguro na Terra, através da construção de carros elétricos. Para proporcionar aos homens acomodações adequadas, o governo criou santuários em todo o mundo. Pediu a toda a população masculina que se mudasse para lá. Os homens receberam comida nutritiva, adequada, abrigos e entretenimento nos santuários e foram instruídos a se confinarem nessas áreas específicas. No início, os homens protestaram a ideia, mas não fizeram muito quando os santuários foram criados e começaram a viver uma vida de maior qualidade. Atualmente, o Darius Smith ainda afirma que os homens estão apenas planejando seu ataque dentro dos santuários e não aceitaram a ideia de forma alguma. Quando a tecnologia foi desenvolvida, as pessoas começaram a pesquisar a causa da reprodução assexuada. Enquanto a ciência declara como evolução, algumas pessoas acreditam que um cometa passou na Terra em 1952 e 9 meses depois nasceu o primeiro bebê assexuado, o que significa que o cometa foi o motivo. No entanto, a teoria é apenas um rumor. Atualmente, Andrew tem 37 anos e é o homem mais jovem da Terra. Ele trabalha como auxiliar doméstico para uma família apenas de mulheres. O casal, Iris Balashiv e Terra Ganger, o nomearam para ajudá-las a cuidar de suas filhas. Seu chefe, Iris, diz que Andrew é um empregado doméstico encantador e é muito bom em seu trabalho. Ele gosta dele principalmente porque ele é muito mais barato que uma empregada doméstica feminina. Ela também acredita que a influência dele será boa para suas filhas e netas, pois elas poderão viver como as últimas mulheres que tiveram uma influência masculina em suas vidas. Mas a outra chefe de Andrew não gosta muito dele, por causa de sua proximidade com Iris. Iris costuma pintar Andrew, o que ela afirma ser para fins artísticos, mas Terra não entende isso. Quando as crianças vão ao campo para jogar futebol, elas trazem Andrew com elas para pedir ajuda, mas ele só pode ficar olhando de longe. Enquanto espera, Andrew encontra 2 homens, que são, é claro, mais velhos que ele. Eles também são trabalhadores domésticos para outras famílias de mulheres. Sua conversa é interrompida por um adolescente que lembra que reuniões com mais de 2 homens é ilegal. Os rapazes seguem calmamente as ordens dela e se separam. Um dia, enquanto Terra e Iris estão em uma entrevista, dizendo às pessoas como é viver com Andrew, Iris diz que gosta muito de Andrew. À medida que a conversa vai mais longe, fica claro para Terra que sua parceira se sente atraída por Andrew. Ela pede ao entrevistador que corte as câmeras e surta com Iris no meio da gravação. Quando Iris fica sozinha com a entrevistadora na cozinha, ela admite que ela e Andrew se apaixonaram um pelo outro. Ela corre para fora para vê-lo e os dois entram em uma discussão acalorada. Mas as coisas mudam quando os dois se beijam. As crianças os observam de perto, em total choque, porque nunca viram nada sexual entre o homem e uma mulher. Terra testemunha isso e manda as crianças de volta para dentro de casa. Enquanto isso, o líder do grupo extremista dos homens, Darius, apresenta suas alegações de que eles estão sendo alimentados com alimentos misturados com estrogênio para que seus impulsos sexuais sejam suprimidos. Os homens do santuário entram em greve de fome, mas ela dura apenas 1 dia e meio. Após ser descoberto tendo um caso com sua empregadora, a permissão de trabalho de Andrew é revogada e ele é enviado a um santuário em Vancouver. Ele fica lá por um tempo, mas sua mente e seu coração estão em Iris. Ele não consegue tirá-la de sua cabeça, nem por um segundo. Os outros homens que vivem com ele desistiram porque eles não têm nenhuma razão para querer voltar para a sociedade, mas Andrew está sempre pensando em uma maneira de escapar. De alguma forma, ele consegue enviar uma carta a Iris e a convida para encontrá-la fora do santuário. Então, uma noite, ele escapa e finalmente os dois se encontram. Eles não têm para onde fugir e acreditam que seu amor também é importante, então realizam uma coletiva de imprensa. Quando eles
explicam seu caso ao povo, as mulheres começam a se abrir mais para o conceito de ajudar os homens a não se extinguirem. As mulheres começam a protestar, exigindo do governo que descubra uma maneira de ajudar os homens. Seus esforços são recompensados quando Iris e Andrew são legalmente autorizados a se casar. Com muita pesquisa científica, Iris é capaz de engravidar de um filho de Andrew. Os cientistas disfarçaram os cromossomos X e Y no esperma para fazer parecer XX e, portanto, Iris fica grávida. O filme termina quando Andrew diz que não quer que a criança seja uma menina e Iris olha para ele decepcionada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.